Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 8. Então disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, e sobre a tua cama e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos e às tuas amassadeiras. Sim, as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com a vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão, pois, estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs que cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Chamou, pois, Faraó a Moisés e Arão, e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Respondeu Moisés a Faraó: Digna-te dizer-me, quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo para tirar as rãs de ti e das tuas casas, de sorte que fiquem somente no rio? Disse Faraó: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. As rãs, pois, se apartarão de ti, e das tuas casas, e dos teus servos, e do teu povo, ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha trazido sobre Faraó. O Senhor, pois, fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Mas vendo Faraó que havia descanso, endureceu seu coração, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem em piolhos por toda a terra do Egito. E assim fizeram. Arão estendeu a sua mão com a vara, e feriu o pó da terra, e houve piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Também os magos fizeram assim com os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e nos animais. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. No entanto, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouvia, como o Senhor o tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, e põe-te diante de Faraó, eis que ele sairá às águas, e dize-lhe: Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, bem como a terra em que eles estiverem. Mas naquele dia separarei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Assim farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este milagre. O Senhor, pois, assim fez. Entraram grandes enxames de moscas nas casas de Faraó e nas casas dos seus servos, e em toda a parte do Egito a terra foi assolada pelos enxames de moscas. Então chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide, e ofereceis sacrifícios ao Senhor vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: Não convém que se faça, porque é abominação aos egípcios o que havemos de oferecer ao Senhor nosso Deus. Sacrificando nós a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Havemos de ir caminho de 3 dias ao deserto,
para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenar. Então disse Faraó: Eu vos deixarei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente não ireis muito longe, e orai por mim. Respondeu Moisés: Eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se apartem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente não torne mais Faraó a proceder dolosamente, não deixando ir o povo para oferecer sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e apartou os enxames de moscas de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma sequer. Mas endureceu Faraó ainda esta vez o seu coração, e não deixou ir o povo. Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 9. Depois o Senhor disse a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda o retiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas. Haverá uma pestilência muito grave. Mas o Senhor fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito, e não morrerá nada de tudo o que pertence aos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor isto na terra. Fez, pois, o Senhor isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó mandou ver, e eis que do gado dos israelitas não morrera sequer um. Mas o coração de Faraó se obstinou, e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai mancheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e ela se tornará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e haverá tumores que arrebentarão em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram cinza do forno e apresentaram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e ela se tornou em tumores que arrebentavam em úlceras nos homens e no gado. Os magos não podiam manter-se diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Agora, por pouco teria eu estendido a minha mão, e ferido a ti e ao teu povo com pestilência, e tu terias sido destruído da terra. Mas, na verdade, para isso te hei mantido com vida, para te mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te exaltas contra o meu povo, não o deixando ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva tão grande, o qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, manda recolher o teu gado, e tudo o que tens no campo, porque sobre todo homem e animal que se acharem no campo, e não se recolherem à casa, cairá a saraiva e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não se importava com as palavras do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés:
Estende a tua mão para o céu, para que caia saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre os animais, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor enviou trovões e saraiva, e fogo desceu à terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Havia, pois, saraiva misturada com fogo, saraiva tão grave qual nunca houvera em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também toda a erva do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde se achavam os filhos de Israel, não houve saraiva. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes trovões da parte de Deus e esta saraiva. Eu vos deixarei ir, e não permanecereis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: Logo que eu tiver saído da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. Ora, o linho e a cevada foram danificados, porque a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Mas não foram danificados o trigo e a espelta, porque não estavam crescidos. Saiu, pois, Moisés da cidade, da presença de Faraó, e estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que a chuva, a saraiva e os trovões tinham cessado, continuou a pecar, e endureceu seu coração, ele e os seus servos. Assim, o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 10. Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó, porque tenho endurecido seu coração, e o coração de seus servos, para manifestar estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos teus filhos, e aos filhos de teus filhos, as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que operei entre eles, para que vós saibais que eu sou o Senhor. Foram, pois, Moisés e Arão a Faraó, e disseram-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Mas se tu recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos aos teus termos, e eles cobrirão a face da terra, de sorte que não se poderá ver a terra, e comerão o resto que escapou, e o que ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que apareceram na terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os servos de Faraó lhe disseram: Até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Porventura não sabes ainda que o Egito está destruído? Pelo que Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele lhes disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Mas quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: Havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó:
Seja o Senhor convosco, se eu vos deixar ir a vós e a vossos pequeninos. Olhai, porque há mal diante de vós. Não será assim. Agora ide vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E foram expulsos da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: quanto aos gafanhotos, estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que venham eles sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite, e quando amanheceu, o vento oriental trouxe os gafanhotos. Subiram, pois, os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e pousaram sobre todos os seus termos. Tão numerosos foram, que antes destes nunca houve tantos, nem depois deles haverá. Pois cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. E comeram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores que deixara a saraiva. Nada verde ficou, nem de árvore, nem de erva do campo, por toda a terra do Egito. Então Faraó mandou apressadamente chamar Moisés e Arão, e lhes disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, perdoai-me, peço-vos, somente esta vez o meu pecado. E orai ao Senhor vosso Deus, que tire de mim mais esta morte. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar Vermelho. E não ficou um só gafanhoto de todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não se viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas para todos os filhos de Israel havia luz nas suas habitações. Então mandou Faraó chamar Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado, mas vão juntamente convosco os vossos pequeninos. Moisés, porém, disse: tu também nos tens de dar nas mãos sacrifícios e holocaustos, para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque dele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que me vires o rosto, morrerás. Respondeu Moisés: disseste bem, eu nunca mais verei o teu rosto.